A Bíblia nos diz no livro de Isaías, capítulo 37, versículo 30, e isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos delas. E isto te será por sinal. Deus estava trazendo aqui, através do profeta, uma palavra de direção ao povo de Israel, uma palavra que iria apontar um novo tempo na vida deste povo. E a gente precisa entender que Deus, ao definir seus propósitos para a nossa vida, Ele os traz ao conhecimento de cada um de nós, através de sinais. Os sinais são dados por Deus, para que possamos seguir em direção ao que Ele tem proposto, ao que Ele tem preparado, ao projeto dEle para mim e para você. É certo que Deus tem projetos bem determinados para cada um de nós. É certo porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos preparado os projetos. Deus já tinha preparado as obras pelas quais nós deveríamos andar. Se você não sabia, mas existem obras já preparadas por Deus, as quais você deve andar. E como você vai encontrar e acertar com essas obras? Você vai receber de Deus sinais. Deus vai começar a dar sinais para que você perceba as mudanças no tempo da sua vida. Então, uma das razões pelas quais as pessoas não se entregam aos novos tempos é que eles têm medo. Muitas pessoas têm medo do novo, têm medo das coisas novas, têm medo daquilo que não conhece. É certo que ao terminar algo na vida de alguém, se começa outro novo. E é interessante que no reino de Deus, quando você termina uma obra, Deus tem outra obra nova para você. E quando está terminando a obra que Deus deu para você fazer, Deus começa a dar sinais de que algo novo está a vir. Um projeto novo está a vir. No livro de Gênesis, capítulo 1, Deus cria a luz, porém não deixa como algo abstrato, porém para benefício do homem, para que seja sinal de mudanças e de temporadas e de épocas. Um dos problemas que temos como cristãos é que nas ocasiões mais necessárias de entendermos os sinais de Deus, nós não conseguimos sincronizar e nos sintonizar com o que Deus está fazendo. Nós temos essa dificuldade de nos alinharmos com o novo que Deus está trazendo. E às vezes, em vez de nos alinharmos com o novo que Deus está trazendo, nós vivemos de ilusões, crendo que estamos vivendo por fé. E não nos damos conta de que há um sem número de indicadores naturais e espirituais que estão estabelecidos por Deus para nos mostrar, através dos sinais, que este novo tempo está chegando. O próprio Cristo cita isso através do profeta Isaías, dizendo que o seu nascimento seria um sinal. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, perceba que o próprio Deus usa os recursos dos sinais para dar direção ao seu povo quando algo novo está por vir, quando um caminho novo está por se abrir, quando uma direção nova está a se abrir. O que é um sinal? O sinal é uma marca de direção para um lugar. Você não pode chegar diante do letreiro que indica o caminho até outro lugar sem olhar e sem seguir aquela direção. Então, um sinal aponta. O sinal não é o fim, o sinal aponta. O que está escrito ali é parte desse sinal e te mostra o caminho para um lugar.
onde, na verdade, vai acontecer o que você espera. Você não pode se agarrar ao sinal, pensando que ao ver o sinal já chegou. Não, o sinal apenas aponta o caminho, mostra que direção vai ser. Não podemos pensar em nossa vida como muitos crentes que, às vezes, ignoram os sinais, ignoram as marcas de uma nova temporada que Deus está preparando para nós. Os sinais são importantes, nós percebemos isso na nossa vida corriqueira, nós percebemos isso no nosso casamento, percebemos isso na criação dos filhos, percebemos isso nos nossos negócios, em todas as áreas da nossa vida nós percebemos coisas que vão acontecer por causa dos sinais. O matrimônio não se perde em um dia, não. Sinais começam a acontecer. Há sinais que mostram que ele não vai bem. Os filhos não se perdem também de um dia para o outro. Existem sinais de que eles estão com problema, de que eles não estão no caminho certo. Então a gente precisa compreender os sinais. Há uns sinais, há uns indicadores, há umas atitudes, umas palavras que te mostram que algo não está bem. O negociante não perde o seu negócio de um dia para o outro. Tem sinais. Existem sinais que mostram dias, sinais que mostram meses, sinais que mostram épocas. E é interessante a gente observar isso. Ninguém que não se ajusta, que não se alinha ao que Deus está mostrando, irá conseguir dar passos em novos tempos. Você está percebendo? O problema é que estamos pendendo para o lado dos sinais incorretos. Se a gente observar no livro de Atos, capítulo 1, os discípulos disseram a Cristo que queriam saber os tempos e as estações. Ali eles pediram ao Senhor que lhes mostrasse alguma coisa. Cristo, depois de 40 dias falando com eles, logo depois de ter ressuscitado. E eles estavam pedindo para que Jesus lhe explicasse a respeito dos tempos e das estações. Jesus lhes responde dizendo que não correspondia saber a questão de tempos e estações, porém que eles precisavam receber poder. E isto era o que eles deveriam estar pedindo para receber poder. A gente que não sabe seguir os sinais, a gente que está todo o tempo em busca de sinal para se mover, mas não discerne o sinal. O balanço entre essas duas coisas permite que você possa caminhar na direção do Espírito Santo em sua vida e no que Deus está querendo fazer para o seu bem. Então não é só uma questão de pedir sinal, você tem que entender o sinal, você tem que seguir o sinal. Em Jeremias 8, Deus reclama ao povo de Israel por não entender a época em que se encontrava. Deus fala isso porque Deus havia estabelecido as aves para até elas conhecerem os tempos. Porém, o seu povo não conhecia o juízo do Senhor Jeová. Deus reclama isso no livro de Jeremias, no capítulo 8. Se você observar, as aves são guiadas por um instinto natural que indica a elas a mudança de tempo e de estação. Antes mesmo que eu e você possa perceber isso, elas já percebem, elas têm um instinto que as guia para isso. Elas são dirigidas por esse instinto natural que lhes diz que chegou o momento de mudar, chegou o momento de transicionar, chegou o momento de buscar aquilo novo que Deus está dando sinal. A gente sabe que existem aves que cruzam milhares e milhares de quilômetros até chegar ao ponto específico. E elas sabem o que tem que fazer e onde tem que chegar. Então, as aves entendem esse sistema, compreendem que precisam mover-se quando os sinais se manifestam. E nós, como povo de Deus, nós não podemos ficar olhando o céu e ver as mudanças que estão acontecendo
o que Deus está fazendo e ficarmos parados e não nos movermos. E a gente percebe que muitos cristãos estão tristes, estão deprimidos, porque estão apenas olhando o natural, aquilo que está acontecendo ao seu redor, e não estão olhando o caminho e a mudança que o Espírito Santo está apontando e chamando para que cada um possa ir ao que Deus quer fazer e mudar a sua vida e colocar a sua vida no novo que Deus está mostrando através dos sinais que o Espírito Santo está trazendo. Nesse novo tempo que Deus começa a dar sinal, sempre há momentos que não entendemos. Há momentos que parece ser só escuridão. Nessas mudanças de épocas, nessas mudanças de situações, há momentos que há coisas que a gente não entende, que a gente não consegue explicar de momento. A gente sabe que nas mudanças das estações que acontecem durante o ano, a gente sabe que depois da primavera vem o verão, depois do verão vem o outono, depois do outono vem o inverno. E sempre que aproxima-se de uma estação para outra, a gente vê sinais, o tempo mostra sinais de que está próxima mudança de uma estação para outra. O importante é que a gente se sintonize com o que Deus está fazendo, com as mudanças que Deus está trazendo, para que a gente possa entrar nessa nova estação que Deus está preparando para cada um de nós. Que Deus está apontando o que quer fazer na nossa vida. E Deus, através da sua palavra, começa a nos desafiar, começa a despertar a nossa atenção. Deus, por meio de pessoas que nos trazem palavras, Deus começa a falar conosco. Deus começa a dizer que é tempo de nós tomarmos a direção que Ele está dando na nossa vida. No livro de Isaías que lemos para você, no capítulo 37, verso 30, diz: "E isto te será por sinal, este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, porém no terceiro ano semeai, cegai e plantai vinhas." A gente precisa entender os sinais. Deus começa a dar algumas direções e a gente vai ali devagar, a gente vai percebendo e vai entendendo. É pouco a pouco, as coisas não são abruptas, as coisas não são assim no rompante. A gente precisa ir com entendimento, com discernimento, pedindo a sabedoria do alto. O Senhor, através de Tiago, disse: alguém não está tendo a sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E aqui o texto diz que os sinais começaram a acontecer, mas no primeiro ano as pessoas deviam ficar ali analisando e desfrutando do que Deus estava dando, para que o entendimento pudesse chegar. No segundo ano ainda estava nesse processo, desfrutando daquela primeira revelação, desfrutando daquele primeiro sinal que Deus deu. Porém, no terceiro ano já é tempo de agir, já é tempo de se mover, já é tempo de semear para colher, é tempo de plantar, é tempo de começar a comer os frutos do seu próprio resultado, daquilo que Deus colocou, dos sinais que Deus mostrou. Então veja, meu amigo, minha amiga, que isso é um processo. E o que Deus está querendo dizer a mim e a você é que quando Deus começa a dar sinais de que a nossa vida precisa ter mudança, de que tua vida precisa ter mudança, que há algo novo de Deus para ti, você precisa começar a buscar entendimento disso, você precisa buscar a sabedoria do alto para compreender isso, para que você possa caminhar dentro do que Deus está trazendo. E eu quero dizer a você nessa noite que você tem refletido e que tem sentido que tua vida precisa de mudanças, tua vida precisa de direções novas. Então toma essa palavra nessa noite, recebe essa palavra como uma diretiva de Deus para ti, como um sinal que Deus está te dando, que Ele está querendo te levar para um ambiente mais produtivo, que Ele está querendo te levar para um lugar onde você vai estar andando nas obras que Ele preparou para que você ande. É isso que o Espírito Santo está
te dizendo, já estou sentindo a presença do Espírito testificando aí contigo de que Deus está te tocando para esse novo que Ele está trazendo para ti. Tem tido sinais, tem tido palavra, tem tido confirmação no teu espírito, no teu íntimo. Então, entra nesse mover que Deus está provocando diante da tua vida. O Espírito Santo te traz as palavras, então vai alimentando delas e vai refletindo, e vai pedindo entendimento, vai pedindo sabedoria, porque a direção, quando Deus dá, ela começa a se alargar, começa a ficar nítida, começa a se entender, e você vai tendo resultados com ela, você vai tendo frutos com ela, você vai se alimentando dela, até chegar o momento em que você vai começar a plantar aquilo que você recebeu desta revelação, recebeu deste sinal de Deus, e isto é o que o Espírito de Deus está trazendo para ti. Nesta noite, esta palavra vem ao teu coração, porque o Senhor quer trazer para você algo novo. Deus quer te tirar deste ambiente de sequidão, deste ambiente de improdutividade, para levar-te a um lugar onde produzirás, aonde plantarás e colherás, aonde plantarás e beneficiará do que plantou. Meu Deus, alguém está sendo abençoado nesta palavra, nesta noite. Em nome de Jesus, esta palavra chega ao teu coração de uma forma poderosa. E nós vamos agora com Mauriceia a uma canção chamada Vale de Ossos Secos, porque se a tua vida tem se identificado nesse tempo de improdutividade, nesse tempo de sequidão, Deus tem algo novo para ti nessa noite. O Espírito de Deus quer soprar sobre este vale, o Espírito de Deus quer soprar sobre tua vida, para que os sinais que Deus tem te dado, você entenda, você compreenda e comece a andar em cima disso que Deus tem mostrado para ti.